professora Maria Delinda, de Língua Portuguesa. Vamos retomar o conteúdo da nossa última aula e continuar estudando figuras de linguagem, certo? Aula para o 7º ano, Língua Portuguesa. Os objetivos da nossa aula de hoje são reconhecer e compreender as figuras de linguagem, hipérbole, eufemismo e personificação. Personificação e prosopopeia e a mesma figura de linguagem. O próximo objetivo: identificar exemplo dessas figuras de linguagem em textos e produções culturais, certo? Para começo de conversa, o que são figuras de linguagem? Nós utilizamos figuras de linguagem no nosso cotidiano? Pois bem, as figuras de linguagem são recursos utilizados pelos escritores, autores e artistas para que suas obras se tornem mais expressivas, para dar ênfase nas suas obras. Elas, as figuras de linguagem, são capazes de conseguir um determinado efeito que irá influir além da interpretação do texto. Entretanto, as figuras de linguagem também fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano, seja de forma escrita ou falada, ok? Nós já aprendemos a metáfora, que é quando se estabelece uma equivalência implícita. Também nós já estudamos a comparação, que é quando se estabelece uma equivalência explícita. A onomatopeia nós também já conhecemos, que é quando uma palavra ou uma frase imita um som ou ruído, certo? Hoje nós vamos ver as figuras de linguagem hipérbole, eufemismo, prosopopeia ou personificação. E vamos ver a definição e dar exemplos simples para introduzir o conceito dessas figuras de linguagem, ok? Então vamos lá. Definição. A hipérbole. A hipérbole ela é uma figura de linguagem que consiste na utilização do exagero para dar ênfase a uma ideia ou então a uma emoção. A hipérbole não deve ser interpretada de forma literal, mas sim como uma maneira de intensificar o que se quer expressar. Por exemplo, vamos aos nossos exemplos. Estou morrendo de fome. Ou, rio te correrão dos olhos se chorares. Rio te correrão dos olhos é impossível. Você vai derramar muitas lágrimas, mas não vai formar rio. Ali consiste o exagero da hipérbole, ok? O eufemismo. O eufemismo é a figura de linguagem que envolve a substituição de uma expressão que pode ser considerada ofensiva, rude, desagradável, por outra expressão mais suave, mais leve, mais diplomática ou aceitável. O eufemismo é usado para amenizar a força de uma declaração, a força das palavras. Observe os exemplos que nós temos aqui, ó. Em vez de eu dizer ele morreu, pode-se usar ele faleceu, ou ele foi descansar, ele partiu desta para melhor, certo? Então são palavras que vão deixar mais leve, né? Vão acalmar a situação, ok? Aqui nós temos a personificação ou a prosopopeia, certo? Então, essa figura de linguagem, ela consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, a seres irracionais, a seres abstratos. A personificação, ela é usada para criar imagens vividas e tornar descrições mais expressivas, mais envolventes. Olha os exemplos que nós temos aqui, ó. O vento sussurrou em meus ouvidos. O vento sussurrou, sussurrar, características humanas que foi atribuído ao vento. Observe o outro exemplo que nós temos. As flores se alegram
com a primavera. Observe que se alegram também são características humanas que foram atribuídas às flores, certo? Então, ali, gente, nós temos a personificação, nós temos a prosopopeia. Tudo bem, gente? Certo? Dúvida, levanta a mão. Não? Posso continuar? Vamos lá. Então, essas figuras de linguagem, elas são ferramentas de extrema importância, elas são poderosas dentro da comunicação, ajudando a transmitir emoções e nuances de uma forma mais rica, de uma forma mais impactante. Tudo bem, turma? Sim? Pessoal, seguinte, agora nós temos as nossas atividades. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar levantando a mão, né, questionando, que eu vou estar sanando as dúvidas que forem surgindo por aí, certo? Ok? As nossas atividades, o próximo slide, por favor. Mais um. Isso, aqui. Obrigada. Gente, turminha, nós vamos formar grupo, ok? Grupo de 4 alunos no máximo, tá? 4 alunos por grupo, pode ser? Ok? A atividade é analisar textos do gênero poema, tá? E identificar as figuras de linguagem que nós estamos estudando dentro desses textos, tudo bem? Vamos para o primeiro texto, o texto 1, As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Fazer uma leitura bem rápida, mas vocês vão ler novamente para encontrar as figuras de linguagem no poema, tudo bem? Vamos lá, as borboletas. Brancas, azuis, amarelas, pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, que escuridão, tá? Esse é o nosso texto 1. Segundo texto, do gênero poema. Aqui estou, autor desconhecido. Aqui estou e não vou sair. Ficarei ao seu lado pelo resto da eternidade. Estarei sempre aqui até o mundo tiver fim. Sem você ao meu lado, não sou nem um pedaço de trapo, tá? Terceiro e último texto. Leia esses versos do poema Antologia de Manuel Bandeira. Quando a indesejada das gentes chegar, encontrará lavrado no campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa no seu lugar. Tudo bem, turminha? São os 3 textos que nós temos, eu só quero as respostas, tá? Se juntam, tá? Conversam, encontrem as figuras de linguagem e eu só quero as respostas, beleza? Tudo bem? Ok? Podemos tudo pronto? Prontinho, um grupo aqui, ali, tudo ok? Então vamos lá. Correção. Só quero resposta. O texto 1, As Borboletas, Vinícius de Moraes. Aonde? Brincam. Quem brincam? As borboletas? Muito bem. Aqui nós temos o quê? Uma característica humana atribuída às borboletas. Isso é o que mesmo? Personificação, prosopopeia. Muito bem. Mas, aonde? São alegres e francas? Novamente a personificação? Perfeito. Gostam muito de luz? Ótimo. Muito bem. Tá? Agora o próximo texto. Dúvida mais algum? O próximo texto, texto 2. O que nós temos no texto 2? Só quero as respostas. Pelo resto da eternidade, é a hipérbole. Ficarei ao seu lado pelo resto da eternidade. Exagero, muito bem. Algo mais? Tem uma metáfora. A metáfora nós já conhecemos de aulas anteriores. Não sou nem um pedaço de trapo. Último verso. Muito bem. Parabéns. Encontraram até as atividades, né? Encontraram a figura de linguagem que veio em aula anterior. Terceiro e último poema analisado. Só quero a resposta. Indesejada das gentes. Indesejada das gentes. O que nós temos ali? O eufemismo. Muito bem. A indesejada das gentes está se referindo à morte.
Então, quando a morte chegar, ela vai encontrar o campo lavrado, a casa limpa, a mesa posta, tudo em seu lugar, perfeitamente. Muito bem. Pessoal, vocês estão de parabéns, atenderam as perspectivas, encontraram as figuras de linguagem que nós estamos estudando e foram além. Encontraram até umas que nós já estudamos em aulas anteriores. Perfeitamente. Observem que as figuras de linguagem, elas são formas de expressão que destoam da linguagem comum, da linguagem denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permite uma plurissignificação do enunciado. Tá? Ok, turminha? Perfeito? Gente, para finalizar, a atividade que eu vou deixar para vocês ali vai ser no aplicativo da plataforma Plataformas Educacionais. Nós vamos praticar a figura de linguagem. Vocês vão acessar o link, certo? Vão entrar lá no Kahoot, ok? Escrever o nome, aguardar o jogo começar, o jogo iniciar, responder as perguntas e a correção a gente faz na próxima aula. O que nós estudamos na aula de hoje? Nesta aula a gente aprendeu as figuras de linguagem, a hipérbole, o eufemismo, tá? A personificação. Também vimos a definição e exemplos simples para introduzir o conceito desta aula. Espero que tenham gostado. Beijo no coração e até a próxima.